Lucas sempre foi o tipo de pessoa que preferia a noite. Dormia de dia, vivia de madrugada. Então, quando surgiu uma vaga de operador noturno de carga em um galpão logístico afastado da cidade, ele não pensou duas vezes. O galpão ficava em uma estrada de chão, isolado, cercado por mato e um pântano velho nos fundos. Era grande, com corredores extensos e prateleiras de metal que iam quase até o teto. Seu turno começava às 22 horas e ia até às 6 horas. E naquela empresa, ele era o único funcionário no local durante a madrugada. Parte 2. A primeira noite estranha. Na primeira semana, tudo correu bem. Silêncio, trabalho repetitivo e música nos fones de ouvido para passar o tempo. Mas na 8ª noite, tudo começou a mudar. Por volta das 2h30 da manhã, enquanto conferia o estoque na ala dos fundos, Lucas sentiu um calafrio. Um daqueles que sobe pela espinha como se alguém estivesse parado atrás dele. Ele se virou rápido, mas não havia ninguém. Por reflexo, olhou para cima, nas prateleiras altas, e ali, entre duas caixas, um vulto escuro pareceu se mover. Lucas piscou várias vezes, apontou a lanterna, mas não havia nada. Achou que era o cansaço. Voltou ao trabalho, mas agora, sempre olhando por cima do ombro. Parte 3. Os sons. Na noite seguinte, os sons começaram. Passos apressados em corredores vazios. Objetos caindo sojinhos de prateleiras. Batidas secas nas paredes metálicas. Quando Lucas foi até o sistema de câmeras para conferir, percebeu que 3 das 6 câmeras estavam com a imagem completamente preta. Como se alguém tivesse coberto as lentes. Ele pensou em ligar para o chefe, mas o sinal do celular estava morto. Tentou usar o rádio da segurança, mas só ouvia chiados e, por alguns segundos, um sussurro baixo, como alguém repetindo: "Sai daqui, sai daqui." Parte 4. O corredor das luzes piscando. Na noite de sexta-feira, perto das 3 horas da manhã, todas as luzes fluorescentes do corredor se começaram a piscar ao mesmo tempo. Lucas, já em estado de alerta, pegou a lanterna e foi até lá. Ao chegar, viu as caixas no chão, algumas abertas, e algo mais. No chão de cimento, havia pegadas molhadas, mas não de sapato. Pareciam descalças, com dedos longos demais. E o mais assustador, as pegadas começavam bem no meio do corredor, como se a coisa tivesse aparecido ali, do nada. Quando Lucas seguiu as marcas, elas iam até o canto final, onde terminavam abruptamente, como se a criatura tivesse simplesmente desaparecido. Parte 5. A aparição. Foi na 12ª noite que Lucas quase perdeu a sanidade. Enquanto caminhava pelo galpão, sentiu uma presença forte. O ar ficou gelado, pesado, difícil de respirar. Do outro lado do corredor, entre as sombras, uma figura começou a se formar. Primeiro um vulto, depois olhos brilhando em um vermelho opaco, e então uma forma humana, mas distorcida. Magra demais, alta demais, com braços longos e cabeça inclinada para o lado, como se não entendesse o que estava vendo. Lucas congelou. Não conseguia gritar, nem correr. A criatura avançou um passo, depois outro, depois outro. Quando estava a poucos metros dele, todas as luzes se apagaram de uma vez. A última coisa que Lucas ouviu antes de desmaiar foi uma respiração rouca, bem perto do seu ouvido. Parte 6. Depois da madrugada. Lucas foi encontrado na manhã seguinte por outro funcionário, caído no chão com os olhos arregalados e um sangramento leve no nariz. Nunca mais voltou ao galpão. E desde então, a empresa tem dificuldades para manter alguém no turno da madrugada. Os que tentaram, largaram o emprego na mesma semana. Hoje, os moradores da região evitam passar pela estrada de terra à noite. Dizem que, às vezes, é possível ver luzes piscando sozinhas lá dentro. E ouvir passos.
ou sussurros de alguém que nunca foi embora. João arrumou emprego como zelador noturno de um edifício comercial antigo no centro da cidade. O trabalho era simples: manter a ronda entre os blocos A e B do prédio entre 22 horas e 5 horas da manhã, garantir que nenhuma luz ficasse acesa à toa, nenhuma porta aberta e que o elevador ficasse no térreo. Havia apenas uma instrução incomum no manual de segurança: nunca use o elevador do bloco B entre 2 horas e 59 e 3 horas e 33 da manhã. João achou estranho, mas riu. Coisa de gente supersticiosa, pensou. E como estava precisando do dinheiro, nem ligou. A primeira noite correu tranquila. O prédio fazia estalos de velhice, os corredores eram escuros e o vento zumbia pelas frestas das janelas. Mas nada fora do normal. Na segunda noite, enquanto passava pelo bloco B às 3 horas e 7 da manhã, ouviu um din atrás de si. O elevador, supostamente inativo, abriu sozinho. João sentiu o ar gelar. A cabine estava vazia, mas o visor marcava: subsolo -3. O prédio só tinha 2 subsolos. Ele apertou o botão para fechá-lo, e o elevador obedeceu. Mas assim que se virou, escutou passos dentro da cabine. Quando olhou de novo, ela ainda estava fechada, silenciosa. Pensou que era cansaço ou nervosismo. Voltou à rotina. Na noite seguinte, exatamente às 3 horas da manhã, enquanto fazia ronda no andar 5, o rádio chiou. E uma voz muito fraca disse: "Está subindo." João congelou. A voz parecia vir de dentro do prédio, mas ele era o único no turno. Correu até a sala de monitoramento e viu as câmeras do elevador. No térreo, vazio. No primeiro andar, vazio. No segundo andar, estática. No terceiro andar, estática. No quarto, o elevador abriu sozinho, e saiu algo escuro, magro, sem rosto, andando como se seus ossos estalassem a cada passo. João não teve coragem de ir verificar. Ficou trancado na sala até amanhecer. Na sexta noite, dominado pela dúvida e pela adrenalina, João quebrou a única regra. Ele entrou no elevador do bloco B às 3 horas e 1 da manhã. O botão do térreo não funcionava, nem o do primeiro. Apenas um botão estava ativo, -3. Contra o instinto, apertou. O elevador desceu, muito mais do que 3 andares. E o som da estrutura ficando mais fraca, mais antiga, mais errada. A porta se abriu num corredor completamente escuro, sem iluminação alguma. João deu um passo e sentiu o chão úmido. E algo respirando perto, muito perto. Quando a lanterna de seu celular acendeu, ele viu milhares de olhos espalhados pelas paredes. E um corpo, ou vários corpos, costurados juntos, se movendo lentamente em sua direção. João gritou, correu, apertou o botão freneticamente. A porta se fechou no último segundo. Nunca mais sobe. Desde aquela noite, o elevador do bloco B nunca mais abriu. As câmeras agora mostram apenas estática entre 3 horas e 3 horas e 33 da manhã. Funcionários relatam sons de passos nos andares superiores, mesmo quando ninguém deveria estar lá. João nunca mais apareceu. O uniforme dele foi encontrado, dobrado, no térreo. E à noite, às vezes, é possível ouvir pelo rádio de segurança: subsolo, -3.
Está subindo de novo. Trabalhar no turno da madrugada nunca foi um problema para o Marcelo. Ele era vigilante de um galpão de armazenamento nos arredores da cidade. Isolado, longe de qualquer outro prédio, o local parecia perfeito para quem gostava de silêncio. A rotina era sempre a mesma. Ele chegava às 22 horas, fazia rondas de hora em hora, anotava tudo num caderno velho e gastava o resto do tempo navegando no celular ou tomando café. Era uma tranquilidade quase entediante, até que começou a não ser. Foi numa terça-feira, perto das 3 da manhã, que Marcelo ouviu pela primeira vez o som. Um arrastar de algo pesado, como um móvel sendo puxado pelo chão de concreto. O estranho é que o som vinha de dentro do galpão. Ele pegou a lanterna, respirou fundo e entrou. Não havia absolutamente nada fora do lugar. Na noite seguinte, o barulho voltou. Só que desta vez, parecia mais perto. E tinha algo mais, um som abafado, como sussurros vindo de trás das pilhas de caixas. Marcelo começou a pensar que podia ser algum animal. Ratos grandes, talvez. Mas o que o fez perder o sono durante o dia seguinte foi o que viu ao conferir as câmeras de segurança. Às 3h17, uma das câmeras do corredor interno gravou uma sombra, algo passando rápido, muito rápido, humanoide, mas com um movimento estranho, como se os braços fossem longos demais. Quando ele deu pausa no vídeo, a tela congelou num frame onde a figura parecia olhar diretamente para a câmera. Ele desligou tudo e decidiu não assistir de novo. Na noite seguinte, por volta das 3h05, todas as luzes do galpão começaram a piscar. Marcelo ouviu o rádio da segurança emitir um chiado alto, como uma interferência. E então, blackout. O gerador que ficava nos fundos também não ligava. Marcelo estava completamente no escuro, com apenas a luz fraca da lanterna tremendo em sua mão suada. Foi então que ele ouviu passos, lentos, arrastados, como se alguém descalço estivesse caminhando pelo chão de cimento frio. Ele apontou a lanterna, mas toda vez que virava para onde ouvia o som, nada. Até que, atrás dele, um sussurro bem perto do ouvido. Eu vejo você. Marcelo girou o corpo numa explosão de adrenalina, mas ninguém. Nada. Só o eco da própria respiração ofegante. Na quinta noite, ele já estava paranoico. Levou uma faca pequena na cintura e manteve o rádio desligado para evitar os chiados. Pouco antes das 3h, ele ouviu um barulho vindo do banheiro dos fundos. Decidido a acabar com aquilo, ele foi até lá. Ao abrir a porta, todas as torneiras estavam ligadas. Mas o que mais o fez quase perder a sanidade foi o espelho. Havia uma mensagem escrita, como se com um dedo molhado. Você não deveria estar aqui. Marcelo recuou, tropeçou e ao olhar para o chão viu, pegadas molhadas, indo em direção a ele. Mas não havia ninguém ali. Antes que pudesse reagir, a porta do banheiro se fechou sozinha com um estrondo, prendendo-o lá dentro. Ele ficou ali por minutos que pareceram horas, até que a porta se abriu sozinha. Quando saiu, todas as luzes estavam acesas novamente, e o relógio marcava 4h01. Marcelo pediu demissão na manhã seguinte. Nunca mais quis saber daquele lugar. Mas o problema é que desde então, mesmo em casa, sempre às 3h17 da manhã, o rádio da sala liga sozinho. E alguém sussurra seu nome. Marcelo. Ele tenta ignorar, tenta não ouvir, mas no fundo,
Sabe que o que estava no galpão veio com ele. Eduardo precisava desesperadamente de dinheiro. Quando conseguiu um emprego como vigilante noturno de uma antiga fábrica de tecidos, aceitou sem hesitar, mesmo com salário baixo e o local estranho. A fábrica estava desativada há anos. Só estava sendo vigiada por questões de seguro até que a demolição começasse. O turno de Eduardo era solitário, das 22 horas às 6 horas da manhã. A primeira noite foi entediante. Ele passou as horas rondando os corredores empoeirados, iluminando com sua lanterna os cantos escuros, ouvindo apenas o som dos próprios passos ecoando pelas paredes vazias. Mas na segunda noite, as coisas começaram a mudar. Por volta das 3 horas da manhã, enquanto fazia sua ronda, Eduardo ouviu um som estranho vindo do porão da fábrica. Era um som abafado, como se alguém arrastasse algo pesado, ou como se várias pessoas estivessem sussurrando juntas, em um tom baixo demais para entender. O detalhe é que o porão estava trancado com cadeado, exatamente como estava desde que ele chegou. Ele iluminou a porta com a lanterna. O cadeado ainda estava no lugar, intacto. Mesmo assim, o som continuava vindo lá de dentro. Ele tentou ignorar, culpou a imaginação, mas durante o resto da madrugada, o som nunca parou. Na terceira noite, as luzes começaram a piscar. Não era só uma lâmpada com mau contato, eram todas, ao mesmo tempo. O rádio da segurança também começou a falhar, emitindo chiados, e por alguns segundos, uma voz distorcida, dizendo algo que parecia ser: "Desça." Eduardo ficou pálido. Sua cabeça dizia para ir embora, mas o medo do desemprego falou mais alto. Ele continuou. Na quarta noite, Eduardo decidiu ficar na sala de monitoramento, observando as câmeras. Por volta das 2h50, algo chamou sua atenção. Na câmera 4, que filmava o antigo escritório do gerente, havia uma cadeira giratória, que começou a se mover sozinha. Devagar, como se alguém invisível estivesse sentado nela. Depois, na mesma câmera, um boneco de pano, que não estava lá antes, apareceu em cima da mesa. Pequeno, velho, com o rosto costurado, os olhos de botão. Quando Eduardo correu até o escritório, não havia nada lá. Mas, quando voltou para a sala de monitores, o boneco estava sobre a sua cadeira. Na quinta noite, a coisa piorou. Pouco depois das 3 horas, Eduardo ouviu um estrondo vindo da porta do porão. Correu até lá, e o cadeado estava quebrado no chão. A porta entreaberta, com um cheiro forte de mofo e algo mais, algo metálico, como sangue. Mesmo tremendo, ele apontou a lanterna escada abaixo. O feixe de luz iluminou por um instante, e ele viu. Viu dezenas de olhos refletindo de volta. Olhos pequenos, baixos, como se criaturas rastejantes estivessem lá embaixo, observando. E então, um som que ele jamais esqueceria. O som de algo subindo as escadas, rápido, rastejando e sussurrando o nome dele. Eduardo não pensou 2 vezes. Largou o rádio, lanterna, tudo. Correu o máximo que pôde até a saída, atravessou o pátio e só parou quando já estava a vários quarteirões de distância da fábrica. No dia seguinte, foi até lá apenas para entregar as chaves. Na porta, o gerente da empresa de segurança apenas disse: "Você durou mais que os outros. Parabéns." Eduardo só balançou a cabeça e nunca mais voltou. Até hoje,
Nas madrugadas em que acorda às 3 horas, Eduardo jura que ouve, bem de longe, no fundo da consciência, o som de muitas vozes sussurrando o seu nome. E, às vezes, quando passa perto de qualquer prédio antigo, sente como se alguém, ou algo, ainda o estivesse seguindo. Desça. Meu nome é Marcelo. Tenho 39 anos e trabalho como vigia noturno numa fábrica de embalagens localizada numa zona industrial afastada da cidade. O lugar fica praticamente isolado depois das 18 horas. A única iluminação são os postes do pátio e as luzes de emergência internas. Trabalho lá há 5 anos, mas o que aconteceu comigo no meu último plantão me fez repensar se devo continuar. Era uma terça-feira. O turno começou como qualquer outro. Fiz minha ronda normal, conferi os cadeados do portão, as portas da expedição, o almoxarifado, tudo certo. Por volta das 2h30 da manhã, comecei a ouvir um som que parecia vir do setor de produção. Algo como passos apressados, ecoando entre as máquinas desligadas. Pensei que fosse um gato, ou talvez um funcionário que tivesse esquecido alguma coisa. Peguei a lanterna e fui até lá. As máquinas desligadas. As luzes apagadas. Só o som dos meus próprios passos e o feixe da lanterna cortando a escuridão. Foi então que vi uma silhueta entre as prateleiras de matéria-prima. Uma pessoa, baixa, de cabeça baixa, imóvel. Chamei. Quem tá aí? Sem resposta. Aproximei-me com cuidado, mas quando iluminei o lugar, não havia ninguém. Achei que fosse minha cabeça pregando peça, mas quando me virei para sair, vi pegadas de barro no chão, levando em direção ao setor de pintura. Fui atrás. Ao chegar lá, percebi que uma das cabines de pintura estava com a cortina plástica fechada, e havia luz acesa dentro. Estranhei. Corri até o painel geral, e confirmei que todo o setor estava sem energia desde o começo do turno. Não tinha como aquela luz estar ligada. Me aproximei devagar, puxei a cortina com tudo, e não tinha ninguém. O mais estranho foi que o chão dentro da cabine estava molhado, como se alguém tivesse derrubado água. Mas quando encostei os dedos, não era água, era um líquido viscoso, quase como óleo misturado com sangue. Meu coração disparou. Voltei rápido para o escritório de segurança e comecei a revisar as câmeras de segurança. O que vi me deixou em choque. Por volta das 2h28, bem no momento em que ouvi os primeiros passos, as câmeras mostravam uma pessoa andando pelos corredores. Era uma figura magra, com o uniforme antigo da fábrica, o modelo usado uns 15 anos atrás. O mais bizarro era o rosto, totalmente desfocado, como se a câmera não conseguisse registrar. Apenas um borrão escuro onde deveria estar a cabeça. Continuei avançando a gravação, e vi algo ainda pior. Às 2h33, a câmera da sala de pintura registrou a mesma figura, parada dentro da cabine, me olhando de costas, mesmo eu sabendo que lá dentro não havia ninguém. Desliguei tudo. Me tranquei dentro da sala de segurança e fiquei lá, com a lanterna ligada, até o sol nascer. Na manhã seguinte, contei tudo pro supervisor da fábrica. Ele apenas olhou para mim, suspirou e disse: "Isso acontece de vez em quando, ninguém gosta de falar sobre, mas você não é o primeiro a ver esse tal vigia antigo. Já faz uns anos que ele aparece, sempre entre 2h e 3h da manhã. Desde então, nunca mais aceitei fazer plantão noturno sozinho naquela fábrica. Mas o que me atormenta de verdade é que até hoje, de madrugada, quando acordo para beber água ou ir ao banheiro, às vezes,
Por um breve instante, acho que vejo, no canto do corredor da minha casa, uma sombra parada, de cabeça baixa, só me observando, esperando a próxima noite.